Notícias do JN do rolê aleatório de hoje. Nos BRICS também, na minha opinião, é um problema. O que é o BRICS? O BRICS, para mim, é um Frankenstein. Um pedaço de boa parte do mundo que não tem nada em comum. Esses países dos BRICS são cristãos, como o Brasil? São democráticos, como o presidente Lula prega tanto? São geograficamente próximos do Brasil? Então, é um arranjo que não faz sentido. Me parece que muito mais para questionar mercado europeu, América do Norte, do que propriamente para fazer algo que funcione. Então, na minha opinião, o Brasil deveria voltar para aquela posição tradicional. Sou amigo de todo mundo, me relaciono bem com todo mundo e não ficar como um insurgente da ordem mundial. Com pessoas da laia deles. Acham que estão lidando também com milicianos, mas não estão. Estão lidando com ministros da Suprema Corte Brasileira. Engana-se essa organização criminosa ao esperar que a permanência e continuidade dessa torpe coação possa, de alguma forma, gerar uma covarde rendição dos poderes constituídos brasileiros. Engana-se essa organização criminosa miliciana e aqueles brasileiros escondidos e foragidos do território nacional, enganam-se em esperar fraqueza institucional ou debilidade democrática. As instituições brasileiras são fortes e sólidas, e seus integrantes, principalmente aqui no Supremo Tribunal Federal, os integrantes foram forjados no mais puro espírito democrático da Constituição de 1988. Coragem institucional e defesa à soberania nacional fazem parte do universo republicano desta Suprema Corte, que não aceitará coações, obstruções ou tentativas de novos golpes de Estado, como ocorrido em 8 de janeiro de 2020. Esse Häagen-Dazs aqui, né? Tava comendo com minha filha e eu tinha que separar os pedaços, né? Que vem aqui no meio, que ele tem uma casquinha que tem um chocolate. Porque eu tinha feito a promessa de que eu não comeria chocolate enquanto o Alexandre de Moraes não fosse sancionado, né, individualmente pela Lei Magnitsky. E hoje, né? Hoje já dá pra comer tranquilo. Vamos agradecer a Adriana, minha esposa também, que me orientou a fazer essa promessa. Algumas madrugadas acordadas, né? De joelho no chão, e deu certo. Então, agradecer. Eu sou chocolatra, então por isso que eu fiz essa promessa, né? De sem chocolate. Depois ainda tem o Hershey's aqui. Esse aqui vai ter um gostinho muito especial. Deus quiser, abrindo o caminho para bons tempos de verdade. Ministro Moraes, mas como os próprios articuladores deixaram claro, e agora as autoridades americanas também, esse pode ser apenas o primeiro passo. Estou contando para vocês que após o ministro Moraes e o foco no Supremo, a família Bolsonaro está mirando ameaças e pressão à cúpula do Congresso por anistia ao ex-presidente. Então, quando você conversa com integrantes da família Bolsonaro, com quem está lá nos Estados Unidos, eles falam isso. O Congresso precisa aprovar a anistia ao ex-presidente Bolsonaro. E aí eles fazem todo esse roteiro. Passa pelo Congresso, o Supremo não pode declarar inconstitucional, o presidente Lula não pode vetar, eles querem tudo na mesa de negociação. Aí eu fui ouvir a turma do Hugo Mota, que me diz o seguinte: não tem ambiente, não tem voto hoje para aprovar uma anistia. E dizem mais, tinha um ambiente no final de junho, um acordo sendo articulado, informação importante de bastidor, para se aprovar uma anistia intermediária agora no começo de agosto. Porque vocês vão se lembrar, o Hugo Mota estava no meio de uma crise ali com o Executivo e os deputados, aproveitando esse climão, articularam esse projeto com integrantes da cúpula da Câmara dos Deputados. Isso seria, a gente teria esse resultado agora no começo de agosto. Só que no meio do caminho teve tarifaço,
teve sanção ao ministro Moraes e agora o que a turma do Hugo Mota está me dizendo é que não tem ambiente para votar. Fui ouvir, muito pelo contrário, que isso aí pode esquecer. Fui ouvir também líderes do Centrão hoje mais cedo sobre isso. Me disseram que não vem espaço para isso, nem na Câmara, nem no Senado. Lembrando que no Senado, a família Bolsonaro tem o Flávio Bolsonaro como representante, como articulador e também, além da anistia, propõe outras sugestões anti-Supremo. Por exemplo, a gente já viu aprovar no Senado o veto a decisões monocráticas do Supremo, querem pressionar para que a Câmara vote. Qualquer coisa que puder colocar um freio no funcionamento do Supremo, a família Bolsonaro quer. Então, medidas contra o Supremo vindo do Congresso. Por que eu estou contando isso, Valdo? Porque a articulação deles agora é pressionar Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Como eu disse aqui, lembrei no começo do programa, na sexta-feira a gente viu o Eduardo Bolsonaro deixando isso claríssimo numa publicação nas redes sociais, que eles podem ser os próximos alvos de sanção. Então, e aí a turma do Hugo Mota me diz, ele está ciente dessas ameaças, está acompanhando. Não quer... Há um tempo atrás, a Globo News recebeu uma ordem do Lula para não ficar falando muito de mim, né? A gente fala, não. Aí começaram, não, foi as Big Tech, não, isso daí está acontecendo por causa disso, daquilo. E agora, os ministros da Suprema Corte falando dessa maneira elogiosa para comigo, eles só estão aumentando a minha moral. O que o doutor Sebastião Coelho disse numa oportunidade, fazendo a defesa ainda do seu cliente Felipe Martins à Suprema Corte, né, que eles são pessoas que são odiadas pelo público, isso é uma verdade. Essas pessoas têm que sair da bolha e começar a andar sem segurança por aí. Será que o Moraes consegue andar sem segurança por aí? Para eles verem que quem está na bolha não somos nós. Nós estamos agora dentro da Casa Branca, com porta-voz do State Department, mostrando para o mundo inteiro quem é o Alexandre de Moraes. Só está começando. Então, Moraes, né, eu vi essa notícia também falando hoje que ele está perdendo os cartões de crédito. É importante dizer, não são apenas os cartões de crédito internacionais. Nós estamos atentos para denunciar empresas que estejam se relacionando com um sancionado pela lei Magnitsky em contato direto com as autoridades americanas, tá? Deixar isso daí bem claro. E a deterioração do Moraes vai refletir em todo o judiciário brasileiro. Não é porque eu quero, tá? E por favor, isso aqui não é uma ameaça, não. Mas é porque se o Brasil continuar seguindo ordens de um juiz conhecido internacionalmente como violador de direitos humanos, isso vai destruir a credibilidade de todos os juízes brasileiros. Então, eu acho importante a gente fixar isso para deixar de lado o Alexandre de Moraes. É hora da justiça brasileira seguir até o Conselho do Barroso, né, se acalmar, botar a bola no chão, não buscar o conflito, para poder separar o joio do trigo. Porque está muito feio na foto a Suprema Corte inteira apoiando o Moraes. Aliás, não é a Suprema Corte inteira, né? Já começou a ver que o jantar já foi mal sucedido. Primeiro teve uma tentativa, uma matéria muito boa do Poder 360. Saiu ontem, quase meia-noite. Primeiro, uma tentativa do Moraes de ter o apoio de todos os colegas dele da Suprema Corte. Não teve. Restou uma nota morna, né, vergonhosa, do Supremo Tribunal Federal, que ninguém assinou, apenas foi transmitida pelo presidente Luiz Roberto Barroso. O que difere muito, né, gente? Vamos lembrar, derrotamos o bolsonarismo para não queremos o conflito. Parece que a mágica está acontecendo. E a mágica continua hoje com o retorno das contas do Rodrigo Constantino. Parabéns, Rodrigo Constantino. Resistiu bem, mesmo durante o tratamento de câncer. Parabéns ao Grigoletti, Emerson Grigoletti. Acho que vai estar com vocês aqui daqui a pouco, né? Advogado da causa. Então, é o que o professor Olavo falava. Não parar, não precipitar, não retroceder. Quem resistir mais vai vencer essa luta. Eu sei que eles podem fazer maldade com meu pai. Eu vi matéria da Veja falando que a ação do Eduardo pode acelerar o processo do Jair. Falei, gente, qual é a diferença entre você ser condenado semana que vem e daqui a 2 ou 3 semanas? Qual é a diferença você ser condenado a 40 anos de cadeia e a 400 anos? E aí, STF? O que vai acontecer? Vocês vão jogar meu pai num calabouço imundo aí, torcendo pela morte dele, ou talvez até encomendando a morte dele. Bolsonaro vai morrer, vamos dizer. E aí, STF? Como é que vai ficar a vida de vocês aqui na Terra? Eu vou te falar. Estão começando a ser feitas as tratativas para levar essas sanções à União Europeia. E aí, até onde que a gente vai com isso tudo? Eu não quero dobrar essa aposta, entendam bem. Eu não sou um moleque que está ameaçando. Eu sou a pessoa que está há muito tempo, desde a tribuna da Câmara dos Deputados, falando, vai dar merda.
Vocês preferem ouvir uma mãe falei falando que não vai acontecer nada? O que eu posso fazer? Não posso me responsabilizar por isso. Então, agora que chegou o momento, eu não quero que seja o cenário de terra arrasada. Mas é preciso que a Suprema Corte entenda o seguinte: não existe cenário de vitória para a perseguição. Ou será perseguição com terra arrasada, e aí a gente mergulha no padrão Venezuela, ou os senhores vão, né, voltar para suas atribuições originais de guardiões da Constituição, permitindo que o Congresso trabalhe, e se assim for, naturalmente será aprovada uma anistia, que eu acho que é o melhor caminho, e assim as pessoas vão ser preservadas. Eu acho que a gente está chegando nesse momento. Não se enganem, não. Muita gente vem falar aqui, Eduardo, tem que mandar para o saco e também fulano, ciclano, beltrano, etc. Tem que sancionar todo mundo. Eu entendo a raiva. Eu tô sem ver meu pai. Agora aí, né, Alan? Agora eles estão vendo um pouquinho do que é o gostinho, né, de não verem os seus filhos nos Estados Unidos. Mas eles ainda podem se encontrar com seus filhos em outros países. Então, ministro Luiz Roberto Barroso, legal ter a sua filha humilhada, tendo que sair dos Estados Unidos? Pois bem, eu te falo, eu estou numa situação pior. O Alan viveu uma situação pior. Precisava a gente chegar nesse momento disso daí acontecer? Falo isso aqui com um dor no coração, sabe, gente? Eu vi a Eliane Cantanhede, né, uma dessas pessoas brilhantes do jornalismo que tem acesso direto à Suprema Corte, bebem da fonte, falando, meu Deus, que absurdo! Uma filha de ministro, pegaram, passa o visto americano de um ministro, que absurdo! Que absurdo o que, Eliane Cantanhede? A senhora Iraci Nagashi, 73 anos de idade, está condenada a 14 anos de cadeia. Isso não é absurdo para vocês? A senhora da Gilza foi presa sob o argumento de risco de fuga, deficiente física. Poxa, não é possível que só eu esteja enxergando isso, não é possível que só a gente esteja enxergando isso, não é possível que só a Casa Branca esteja enxergando isso. Então, o que eu quero é o seguinte, eu quero é acabar com a injustiça. O meu trabalho aqui é focado 100% tendo o povo brasileiro como prioridade, e depois vem todas as outras questões, me desculpem, né, mas a questão comercial não pode ser prioridade acima das liberdades. E a gente está tentando salvar o país de virar uma Venezuela de verdade. Porque se esse regime se consolida, eu vou virar despachante de brasileiro vindo aqui para os Estados Unidos, porque não vai mais acreditar no nosso país. Eu não quero que chegue a esse momento. E o Marco Rubio, junto a outras autoridades americanas, né, teve o secretário lá de Tesouro também, o Bressett, agora o porta-voz do State Department, o Landau, que é o deputy do Marco Rubio, né, o Darren Betts, lá do State Department, que é o cara que faz boa parte das sessões Magnitsky, né, que escreve, faz os relatórios, alguns deles falaram, né, nominalmente, o presidente Trump não permitirá que nasça uma nova Venezuela durante o mandato dele. Quando ele fala no nome do Jair Bolsonaro, ele estava tempo para os brasileiros perceberem isso. Tinha gente botando a cabeça embaixo da terra. Não, vamos tratar das questões comerciais, vamos fazer uma comitiva de senadores pluripartidária. E a gente aqui falando, não vai adiantar. Até um ponto que a própria Globo News tem dito, né? Não, que o Eduardo e o Paulo Figueiredo têm dito, tudo tem acontecido. Eu falei, meu Deus do céu, glória a Deus. Podem acompanhar a timeline também, tá? Muito daquilo que vai ser dito aqui é o que vai acontecer. Mas enfim, desculpa aqui o tom de desabafo, mas é que o jogo tá virando, a mágica tá acontecendo, e eu não quero queimar a floresta inteira. Se for necessário, a gente vai fazer para isso, a gente vai trabalhar para isso. Mas eu não quero que a gente chegue a essa situação. Então, vamos retornar lá para a cartinha do Temer e vamos cumprir, né, com o acordo que foi ventilado na imprensa, verdade ou não, não sei, mas é o justo, de acabar com esses inquéritos. Vamos acabar com o inquérito da fake news? 6 anos. Acho que já deu. 6 anos de inquérito. Vamos retornar a possibilidade de uma conta bancária para minha esposa? Quem sabe até a gente trabalha aqui, e eu já dou a dica, né? A gente não trabalha com base de dinheiro, tá? Não adianta você contratar escritório de parente de autoridade americana para reverter a lei Magnitsky ou os vistos. Isso não vai funcionar. Não existe esse by the book, nem contratar advogado a peso de ouro para reverter as coisas aqui. No Brasil funciona muito bem. Aqui nos Estados Unidos não funciona assim. E também, o que pode acontecer? Essas decisões, elas são reversíveis.
A Lei Magnitsky nem tanto, a gente sabe, né? Porque o Alexandre de Moraes já foi para a Lei Magnitsky e eu não vejo volta, né? Mas para os vistos, pode ocorrer volta. E aí eu coloco o meu serviço à disposição para reverter essa questão dos vistos destes sancionados. Olha o que eu estou falando. Eu vou tomar pancada no meu público. Mas, sob a condição, e eu acho que o meu trabalho do Paulo Figueiredo tem sido muito mais efetivo do que o do Itamaraty, que não consegue nem chegar no State Department, com a condição de que a gente retorne a uma normalidade. O Congresso aprovando a anistia, vocês parando de abrir inquérito para perseguir os outros, parando de dar respaldo ao Alexandre de Moraes, parando de congelar a conta bancária de todo mundo. Teve gente que deu R$ 600 para ônibus ir para Brasília, tem casa na Flórida, não pode visitar a casa porque teve o passaporte apreendido pelo Moraes. E aí agora vocês estão reclamando, né, que quando vocês perdem um visto americano, eu estava achando que a brincadeira era legal. Eu estava achando que a brincadeira para os dois lados ia ser interessante. Não era esse o jogo, não? Ficar brincando de tomar a possibilidade dos outros irem para o exterior? Então, muita calma nessa hora, bola no meio de campo e vamos tentar resgatar a normalidade do nosso país. Eduardo, Tudo bem, né? Quando a Secom anuncia milhões de reais para a imprensa, muitos desses aí tratam isso daí como normalidade. Eu lembro uma vez quando o governo Bolsonaro contratou o Google AdSense para veicular algumas propagandas, né? Propaganda com relação a alguma campanha de vacinação de criança, qualquer coisa, porque eles já estão ignorando o óbvio. Não tem como não falar de nós. Para quem leu ontem, né, teve um statement, teve uma declaração da Casa Branca falando do porquê das tarifas e abria-se, né, o título era Por que estão sancionando os violadores da democracia brasileira? E lá pelas tantas, nos diversos exemplos que eles citam, tem lá Paulo Figueiredo, como um dos exemplos do Moraes, né, de censura. Não tem como você tapar o olho para isso. Então, essa imprensa que insiste em achar que a questão é comercial, boa parte dela está começando a acordar para a realidade, né? Eles vão continuar fazendo isso enquanto o Lula estiver dando ordem para eles. E o Lula é um cara que acha, né, o Sidônio junto com ele, é um cara que acha que tudo você pode fazer na base da narrativa. Você pode estar comendo comida podre e ficar feliz com isso. Você pode não ter nada e ser extremamente feliz com isso, né? Porque ele acha que tudo é uma questão de narrativa. Você pode ter o Maduro, né? O Maduro tem que vender pelo mundo a narrativa dele, né? O Lula disse isso, que o Maduro é um cara injustiçado. A depender da narrativa que ele construa, ele vai conseguir se vender como um democrata. Então, eles vão, é aquela profecia do Olavo de Carvalho, eles vão acabar nessa loucura. O Lula vai ser, as pessoas vão olhar para ele como um senhorzinho catético, padrão Biden, né? Final de governo aqui dos Estados Unidos, uma pessoa que todo mundo sabe que se deteriorou, vive no seu mundo particular, e eu não sei até quando essa imprensa vai conseguir arrastar isso. Porque se tiver uma mudança de governo, onde um governo novo realmente priorize o interesse dos brasileiros, não vai ser, né, financiando a mídia que vai estar no topo dessa lista. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Eu sei que tem muita gente que é ideológica, mas eu acho que o financiamento da imprensa é realmente o principal fator para esse tipo de conduta dessa grande onde você é imprensa. passado de pai para filho. Curiosamente não cristã, inclusive. É.